de hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o estelário para fazer identificação de objetos no céu. Então, a gente na astronomia sabe o nome de algumas estrelas, sabe identificar algumas constelações, sabe achar ali o que é satélite ou não. E com esse software vocês também vão conseguir fazer isso com uma facilidade bizarra. Então, o ideal é que vocês utilizem o celular de vocês, porque ele tem um giroscópio. Então, esse giroscópio ele possibilita você mirar para o que você está vendo e o celular ele acompanha a posição do seu olhar, né, onde você está olhando. Sendo assim, ele te dá o nome do objeto só de você mirar para ele. Então, por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui, ela tá aqui nessa posição. Eu quero descobrir qual é o nome dessa garrafa. Eu vou pegar meu celular e vou colocar aqui. Então, na direção da garrafa, e aí ele me dá o nome, garrafa. Então, a gente vai usar isso para estrelas, constelações e outros objetos no céu. Eu vou mostrar para vocês como funciona aqui do meu computador, mas o processo no celular é semelhante, na verdade tá um pouco mais fácil. Então vamos lá. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o estelário, certo? Tá aqui o software, como eu disse, eu vou usar o meu computador, mas vocês vão usar o celular de vocês, então é só instalar, dependendo do sistema que vocês usam, se é iOS, se é Android, vai estar ou na Apple Store ou na Play Store. Então, aqui a gente tem algumas coisas bem importantes. Se vocês repararem, a gente está aqui na Terra, planeta Terra, a gente está em São Paulo, e estamos a 0 metros do chão. Então a gente está realmente com os pezinhos no chão, tá? Isso que a gente tem aqui em vermelho são as coordenadas geográficas, então sul, sudoeste, sudoeste mesmo? Não sei, confirme pra mim, mas aqui eu tenho certeza que é o leste. Pra cá o norte, noroeste e o oeste, tá? Então, se a gente olhar agora pra cima, o que a gente vai ver? A gente vai ver o céu em que eu teria nesse exato momento aqui onde eu estou. Pra mim agora são 10 horas e 54 minutos, tá? Então, o sol pra mim tá quase no ponto mais alto, que seria o zênite, né? Que seria aqui em cima. Então, a gente tem essas coordenadas, a gente sabe que o sol nasce de leste e se põe para oeste, então, basicamente, ele nasceu aqui no leste, tá fazendo esse caminho aqui. Eu posso voltar no tempo para descobrir como é que isso funciona. Então, eu vou só tirar essa marcação. Reparem no caminho em que o sol vai fazer quando eu começar a apertar aqui. Ó, aqui essas setas volta para o passado, essa para o tempo, essa me dá exatamente o momento em que eu estou na minha localidade, e esse aqui avança para frente. Então, vou voltar para trás. Ó lá. A gente repara que o sol ele vai sair de algum lugar aqui nessa parte do horizonte próximo ao ponto cardial leste. Não vai ser exatamente no leste, porque isso acontece 2 vezes ao ano, que é nos solstícios. Então, se a gente avançar um pouquinho para o futuro, a gente percebe que o sol nasceu mais ou menos 2 setinhas dessa do meu Mauser do leste. Então ele vai fazendo esse caminho, e aqui mostra o horário, ó. Ele nasceu aí perto das 6h19. Então vai. Dá até pra verificar isso aqui. Se aperta no sol, aqui vai dar as informações. Não só o sol, mas qualquer outro objeto. Tipo, é uma estrela, aí tem a magnitude, né? Menos 26. Quanto mais brilhante o objeto no céu, mais negativo vai ser esse número. Então, descendo aqui, ó, a gente consegue encontrar o horário em que ele nasceu. Ele nasceu às 6 horas da manhã e 7 minutos. E ele vai se pôr, né? Vai ficar de noite, ali começar o crepúsculo, essas coisas, a partir das 6h26. Mas a gente consegue ir acompanhando aonde o sol tá, dependendo do tempo. Então, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. A gente tá se aproximando do meu horário. 10. Eu estou um pouquinho mais pra frente, então eu posso apertar aqui e ele me dá exatamente onde o sol está nesse exato momento comigo aqui em terra. Então, aqui a gente já aprendeu a como descobrir que objeto que é, basta clicar no objeto. Já descobriu como passar o tempo e voltar o tempo para trás. Então, vamos continuar passando o tempo para ver o que acontece, né? Eu comentei com vocês que ele nasce a leste e vou completar essa informação dizendo que ele se põe a oeste, certo? Então, cadê o nosso oeste aqui? Eu vou ter que diminuir um pouquinho mais o aplicativo. Consigo ver os dois. Então, oeste aqui, leste aqui. E se a gente observar, ele vai se pôr a oeste, tá? Conforme o tempo vai passando, o dia vai escurecendo, né? Esse aplicativo, ele também faz isso. Então, se tá de noite, o céu vai ficar mais escuro. Se tá de dia, o céu vai ficar mais azulado, mais esbranquiçado.
Conforme o tempo vai passando, ó, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a gente começa então a perceber essa mudança, né, de coloração. Então, vão começar aí a nascer os primeiros objetos que a gente veria no céu noturno no caso de hoje. E o primeiro que vai se pôr ali também, sair do horizonte, né, ali no sentido leste, é a Lua. Apertando aqui na Lua, é um satélite natural, a gente tem essa informação, a magnitude dela, que é de 12,08 negativo. Lembra que a do Sol era de menos 26? A Lua ela ainda é bastante brilhante, né? Se eu voltar aqui um pouquinho, eu consigo ver o Sol e a Lua ao mesmo tempo no céu. Vamos voltar um pouquinho. Aqui. Dá pra ver a diferença de brilho entre os dois, né? Dá pra ver como o Sol brilha muito mais que a Lua. Porque aqui ele já tá mais próximo do horizonte, então o brilho dele já não é tão intenso. Mas isso é devido às camadas atmosféricas e questões de posição em relação aos raios que saem de lá, né? A luz que vem do Sol e atinge a gente aqui na Terra. Então vamos lá. Dito isso, a gente vai conseguir prosseguir, vamos continuar prosseguindo o tempo e vamos ver o que mais vai nascer no céu nessa noite de hoje, tá? Hoje aqui é dia 11/3/2025, mas isso aqui ele atualiza conforme a data simultânea, né, em que você se encontra. Então lá, primeiros objetos. Se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente consegue ver exatamente quais são as primeiras luzes a aparecer aqui nesse dia 11 de março de 25. Então vamos lá. A gente tem que a Lua nasceu, vai passando o tempo, eu avancei para que os minutos ficassem um pouco mais rápidos e a gente consegue então ver quais são os primeiros objetos a nascer depois da Lua, né? Então o primeiro objeto vai ser um planeta, Júpiter, né? Ele aqui, depois Marte, um segundo planeta. Depois a gente tem o nascimento de algumas estrelas. Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno. Depois a gente vai ter aí o apontamento de Rigel, que é a estrela que pertence à constelação de Órion. Depois Capela, Próximo, Betelgeuse. E aí, então, a gente chega na noite, né? E olha aí, acho que aqui é o time perfeito. O sol já se pôs. A gente tem alguns objetos bem legais aqui no céu. Se vocês repararem, essa bola tá passando super rápido no céu, né? Isso aqui, na verdade, é um... Dá pra olhar aqui, satélite artificial, certo? Dito isso, a gente pode então avaliar o que a gente vai ter no céu dessa noite de hoje. Onde você aperta tem objetos, então vamos lá. Vamos começar com a constelação. A gente vai ter a constelação de Órion, que é constituída por essas 3 estrelas aqui, que a gente também conhece como 3 Marias. Mas o nome delas, a gente pode ver aqui qual é o nome técnico que se dá: Mintaka, Aunilã e Aunitaka. Esse é o nome delas não sendo Marias, tá? Aqui a gente tem a estrela mais brilhante da constelação de Órion, que é Rigel, né? Ele é ali o pé do caçador. Aqui a gente tem Betelgeuse, que também é uma estrela muito brilhante. Ela também pertence à constelação de Órion. E é uma estrela mais avermelhada, né? Então a gente consegue ver até o tipo que é, um tipo de estrela dupla e é uma estrela variável pulsante. Então você tem várias informações sobre o objeto aqui clicando nele. Aqui a gente tem Sirius, né? A constelação do Cão Maior, Próximo, que também forma uma constelação do Cão Menor. A gente consegue observar que Marte também está entre uma constelação, que é a constelação dos Gêmeos, são essas 2 estrelas, que são uma formação, né, dessa constelação, que quando a gente conecta os pontinhos, formam 2 irmãos. Aqui a gente tem Touro, com Aldebaran, sendo a estrela mais brilhante da constelação de Touro. Essa é a cabeça do Touro, tá? Júpiter está em Touro, então se vocês quiserem descobrir onde está Júpiter e quiser fazer isso através de uma constelação, vocês podem se perguntar: que constelação eu olho hoje para achar Júpiter? Aí eu posso te dizer, olha para Touro. Então, o Touro está nessa região, você consegue localizar por causa dessa estrela, e Júpiter vai estar bem aqui, em Touro. Assim como é o caso de Marte. Que constelação eu olho hoje para encontrar Marte? Eu vou dizer para você, olhe para Gêmeos, e em Gêmeos você encontra Marte. Mas ainda assim pode ser um pouco complicado, né? Parece um monte de pontinhos e tem gente que talvez não consiga conectar as linhas. Então, por exemplo, no Caçador, eu digo para vocês
que o que forma ele? São linhas que conectam esse pé a essa cintura, isso aqui a essa cintura, isso ao ombro, isso ao ombro. E desse lado pra cá a gente tem o escudo. Mas eu vou dizer pra vocês que dá pra facilitar isso apertando aqui nas linhas das constelações, né? Então eu posso dar os nomes para todas elas, mas não só isso, eu posso colocar as figuras, né? E para além das figuras eu posso conectar os tracinhos. Então vamos por fases. Esses são os tracinhos, né? Aqui o cinturão, como eu disse, aqui as perninhas, que a gente tem o escudo, que a gente tem uma baioneta, ou seja lá o que você queira dizer, querer chamar isso, isso varia de mitologia para mitologia, que é o touro, né, a cabeça do touro. Então o Júpiter tá em touro, Marte tá nos gêmeos. Aqui os gêmeos é mais fácil de ver, né? A lua hoje tá em leão, então tá na constelação de leão. A gente tem aqui então cão maior, como eu havia dito, cão menor, que na verdade é só 2 estrelinhas, tá? Dito isso, eu vou voltar então para a imagem. É assim que fica, olha lá o touro. O coração do touro é as Pleiades, né? Um conjunto de estrelas que é muito bonito, dá pra ver, né? A olho nu às vezes, ou a manchinha, mas é muito mais legal observar com o telescópio. Dito isso, eu posso tirar a atmosfera aqui também, então vocês podem vir aqui, tá escrito ali, ó, atmosfera, tirei. É assim que fica o céu sem atmosfera, tá? Olha a quantidade de estrelas que tem. É muito mais confuso você identificar constelações se você saísse do planeta, porque a atmosfera ela age como um filtro, né? E agindo como um filtro, ela meio que exclui algumas informações que nos prejudicariam um pouco na hora de observar. Por exemplo, eu vou tirar aqui as linhas. Olha como tem um montão de estrelas em Órion, né? Ou olha a quantidade de estrelas que tem aqui para formar a cabeça do touro. Então, eu vou colocar a atmosfera pra gente fazer esse comparativo, lembrando que é um V, né, o que constitui a cabeça do touro. Quando eu volto com a atmosfera, a gente vê que tem menos estrelas. Então, de certa forma, ajuda a gente a identificar, porque não tem tantos pontinhos aqui na tela. Mas, para além disso, a gente também pode desligar o chão. Tá vendo que aqui a gente ainda tem o horizonte? Eu posso vir aqui e desligar o horizonte. Então, agora eu vejo tudo que está abaixo de mim. Aqui a gente tem o centro da nossa galáxia. Aqui a gente tem o Sol, que nesse exato momento está debaixo da Terra, né? Perto dele a gente tem Vênus, Mercúrio e Saturno. Estão todos muito próximos do Sol. Então a gente não vai conseguir ver à noite porque eles estão abaixo do nosso horizonte, que seria o chão onde a gente está pisando. Dito isso, eu acho que eu apresentei boa parte, né, de como vocês identificam aí o que se vê no céu noturno do dia em que vocês se encontram hoje, né? Eu posso avançar o tempo aqui também para vocês verem como as estrelas giram. Ah, que belezinha. Dá pra ver um monte de pontinhos rápidos, né? Isso podem ser cometas ou satélites. Então, a gente pode ir girando, girando, girando até o nascer do Sol novamente, tá? Então, todos os objetos do céu vão se pondo. Essas coisas aqui em verde água são chuvas de meteoros. Então, se você olhasse para o céu nessa posição aqui, deixa eu parar o tempo pra gente identificar que horário, às 2h52, você provavelmente viria uma chuva de meteoros. Vamos continuar passando o tempo até chegar ao dia seguinte. E aí vem o sol. E as coisas somem novamente e recomeça todo o ciclo. Aqui a gente já tá no dia de amanhã, dia 12/3/2025. Eu vou voltar agora um pouco no passado. Volta, volta, volta. Eu vou voltar um pouco mais rápido. Pausa. Se a gente vier aqui, a gente tem algumas outras ferramentas. Então, você, por exemplo, pode pesquisar o nome de um objeto por aqui. Por exemplo, eu não tô vendo aqui nessa imagem... cadê? Deixa eu ver... Mercúrio. Cadê Mercúrio? Você tem que colocar para inglês ou para português, dá para você mudar aí a linguagem. Então, ele me mirou para Mercúrio, eu posso desligar a atmosfera e o solo, e eu acho Mercúrio. Mercúrio tá do lado do Sol, é por isso que eu não tava vendo ele aqui em cima.
Então você pode pesquisar qualquer tipo de objeto que você queira aqui. Você pode procurar pelo nome ou pelas coordenadas, né? Em que esse objeto se encontra. Mas aí você tem que ficar atento realmente à questão da linguagem, né? Que língua que você está usando? É o português do Brasil? É o português de Portugal? É o inglês? Então tem essas nuances. Enfim, no geral é isso. Dá pra fazer bastante coisa. Dá pra você aproximar dos objetos também. Então, com o celular você vai fazer uma pinça com os dedos e vai até o objeto. Não é tão bonito, é uma coisa mais demonstrativa, de leve, mas, bom, a lua tá aqui bem bonitinha, tá? É bem próximo também do que a gente veria nessa noite de hoje. Ela tá atendendo aí pra fase cheia, então dá pra ver que tem um pequeno Czinho aqui. Dito isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Beijo!